Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos prosseguir agora aqui com a terceira parte, da nossa aula 1, que vai ser referente a funções e fórmulas no LibreOffice Calc. As funções e fórmulas auxiliam a gente a fazer diversos processamentos com os nossos dados, Então a gente vai estar vendo algumas funções básicas, E a partir disso mostrando onde vocês podem achar todas as funções, e fórmulas que são possibilitadas aí pelo nosso LibreOffice Calc. Vamos lá? Eu preparei aqui uma planilha com essas funções e fórmulas básicas, para a gente estar vendo aí como que funciona. E primeiramente queria mostrar para vocês as nossas funções. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu vou colocar a função na célula aonde eu quero que saia o resultado. Então, se eu clicar aqui e inserir a minha função aqui, significa que a resposta do processamento dessa função vai sair aí nessa célula. E a segunda coisa importante a considerar em funções e fórmulas é que elas sempre iniciam com igual. Então, sempre que eu estiver fazendo uma função, uma fórmula, eu tenho que iniciar com igual. Então, a primeira função nossa aí é a soma. Então, basicamente, para a gente fazer a soma aí, é colocar igual, soma. Você pode ver que aqui em cima, ela já dá a indicação para a gente da função. Então, quando aparecer essa indicação da função, a gente só apertar Enter que ela completa automaticamente para a gente aí. Então tá, eu quero fazer a soma de vários números. Então, eu vou colocar 2 mais 3 mais 4 mais 5. Imagina se eu tenho 200 números, eu tenho que colocar todos? Não. Então, basta eu vir aqui no meu vetor de números, por exemplo, e selecionar todos os números que eu quero que participem desta soma. Depois disso, apertar Enter, ele dá a soma aí para mim. Na função média, com acento, é a mesma ideia. Você pode ver que eu digitei igual ME. Ele já dá a indicação de média ali. Então eu posso apertar Enter e ele completa para mim. Então eu quero a média de todos esses números aqui também. Tem como eu estar fazendo também a minha função máximo, que serve para saber o maior valor entre um conjunto de números. Então é só colocar o meu igual aqui, máximo, e seleciono aqui para saber qual que é o maior valor que eu tenho ali, 40. Tem como também estar fazendo a função mínimo, para saber qual é o menor número entre esses, certo? E se eu pegar aqui e diminuir de 20 para 4, ele automaticamente atualiza todas as funções que já estão inseridas aí no meu vetor de números, certo? Agora, a gente vai iniciar o trabalho também com letras, que a gente chama, na parte da informática, de strings. Então, eu consigo transformar essas letras de uma forma que me convenha. No caso, eu trouxe esses exemplos aí de maiúsculo. Então, eu tenho aí função maiúscula. Então, eu posso pegar uma letra que está minúscula, quando eu dou Enter, transforma em maiúscula. E também ao contrário. Minúscula. Pego uma letra maiúscula, transformo em minúscula. Eu tenho aqui a possibilidade de usar funções mais complexas, como é o caso aqui da minha função raiz quadrada, certo? Com números. Então, eu posso aqui colocar raiz, selecionar um número 9 que dá exato, por exemplo, e aqui ele me dá a possibilidade de excluir casas decimais, caso for interessante para mim aqui. Ou também posso colocar um número que não é exata a raiz dele e aumentar as casas decimais dele para saber qual é o resultado exato, certo? Então agora a gente vem aqui para algumas fórmulas que são maneiras mais simples de eu estar fazendo aqui esse processamento de informações. Então eu posso colocar um número mais o outro
e ele me dá a soma também. Então, sempre usando o operador. Ao invés de usar a fórmula pronta e só inserir os números, eu vou agora somar utilizando operadores. Então, subtração é a mesma coisa. Você pode ver que eu só ponho o igual, abro, fecho parênteses, e posso fazer aqui menos um outro, certo? Ou posso estar fazendo direto com qualquer número que eu tenha interesse. 3.000 menos 1.526. Ele me dá o valor também. Mesma coisa para a multiplicação. Agora, vocês podem ver que os operadores nossos aqui estão entre parênteses. É o mais, o menos, asterisco para multiplicação e barra para divisão. Então, ou da mesma forma, posso vir aqui, escolher uma célula e multiplicar, certo? A divisão é a mesma ideia, só muda o nosso operador. Ok? E agora, né, a gente vai entrar aqui com alguns operadores lógicos. Então, esses operadores lógicos permitem que eu faça comparação entre dois termos que estão entre eles, certo? Então, primeiramente, eu vou ver se um número ele é maior que o segundo. Então, eu vejo aqui se 10 é maior que 15, ele vai retornar para mim verdadeiro ou falso. 10 não é maior que 15, então falso. E agora, né, a opção menor que, então eu posso também fazer com números direto aqui. 10 menor que 15, verdadeiro. Agora a igualdade. 10 é igual a 11, falso. Ou posso fazer aqui 20 é diferente de 40, verdadeiro. Agora eu também tenho a opção maior ou igual, onde eu posso verificar aqui se um número é maior ou igual que outro. 30 é maior ou igual a 30? Sim. E agora menor ou igual que. Então eu tenho 40 é menor ou igual a 9? Falso. Certo? Então, a gente viu aí nessa aula algumas funções, certo? Estas são algumas funções básicas, certo? Caso eu queira acessar as outras funções que tem aqui no meu LibreOffice Calc, basta que eu venha aqui na minha barra de funções, certo? Vir aqui na opção assistente de funções, ele tem um Fzinho de X aqui. Clico nele, ele abre todas as possibilidades de funções da ferramenta nossa aqui. Então ele tem uma categoria primeiro. Então eu tenho diversos tipos de funções relacionadas a essas categorias. Vou escolher aqui, por exemplo, estatística. E eu tenho aqui desvio padrão, distribuições, uma imensidão de distribuições, certo? E eu tenho aqui várias funções que me auxiliam nessa questão estatística, certo? O objetivo dessa aula foi esse, certo? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.